Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live do projeto NUPEC em homenagem aos nossos 25 anos, com o tema Educação e Saúde em Tempos de Covid-19, ministrada pelo professor Dr. Júlio Losso e com participação muito especial da mestra Alessandra Pimentel. Salientamos que todos deixem os microfones desligados durante o evento e esperamos que aqui, além de todo o conteúdo científico, vocês também possam conhecer um pouco mais do que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Clínicas da UFC. Contamos também com depoimentos de alguns egressos do projeto NUPEC e eles vão falar um pouquinho para a gente sobre a experiência deles nesse projeto. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos. Ficamos muito felizes em ver tantas universidades aqui. Temos pessoal da Unifol, Unicristos, Paulo Picanso, além de tanta gente de outros estados. A gente tem aqui o pessoal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Sergipe, Pernambuco. Enfim, sintam-se todos muito acolhidos por todos nós do NUPEC. Gostaríamos de relembrar que a nossa palestra emitirá certificado e, para garantir, o formulário de presença disponível na nossa bio do Instagram deve ser preenchido. No formulário tem um campo para você colocar o print do Zoom, pode ser um print do celular ou do computador, mas o importante é que a qualidade seja mantida. Os certificados serão disponibilizados nas nossas redes sociais, então fiquem atentos nas nossas postagens. Durante os momentos de fala dos nossos palestrantes, vocês podem habilitar a função de levantar a mão para realizar alguma pergunta ao longo da live e isso nos ajuda a respeitar a ordem das perguntas, mas também sintam-se à vontade para colocar as perguntas no chat, que a nossa equipe vai recolher. Lembrando também do nosso sorteio no final da live do livro Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica na Odontologia, da série ABENO. Agradecemos a todos que participaram do sorteio e no encerramento da live vamos conhecer o ganhador. E agora, para iniciar esse momento, gostaríamos de projetar um depoimento da nossa professora orientadora, professora Regina, e da nossa atual bolsista, Ingrid Araújo, que conduzem esse projeto com tanta excelência. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Regina Lucena, professora da Universidade Federal do Ceará, para quem não me conhece, e atualmente coordeno o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Clínicas, o NUPEC, que é um projeto de extensão que trabalha com educação e saúde junto ao público infantil. Este ano, o NUPEC completa 25 anos de existência e estamos muito felizes por celebrar essa data, e quem vai dar início aos festejos, não poderia ser diferente, é o seu fundador, o seu idealizador, o professor Dr. Júlio Jorge de Albuquerque Lócio, o que nos deixa muito honrados. Para quem teve o privilégio de conhecer o professor Lócio, sabe que ele é uma pessoa emblemática. É carismático, sensível, generoso, amigo, sonhador, empreendedor, características essenciais a um líder. E o Dr. Lócio foi e é um verdadeiro líder. Por onde passou? Na USP, na UFC e no Rotary Club. Eu tive a graça de tê-lo como colega e amigo. Ele me ajudou muito, com ele eu aprendi muito, não só do ponto de vista científico, mas também tirei muitas lições para a minha vida. Já perto de se aposentar, o Dr. Lócio me pediu para dar continuidade ao NUPEC, o que para mim foi uma dádiva. E eu aproveito a oportunidade para agradecer-lhe, porque não tem como não amar esse projeto lindo e envolvente, cheio de gente amorosa e especial. Então seja bem-vindo, Dr. Lócio, é uma honra tê-lo conosco. O NUPEC está de parabéns e você também. Um abraço a todos. E aproveitemos esse momento especial. Meu nome é Ingrid, eu sou atual bolsista do NUPEC, que é um projeto de extensão vinculado à UFC. E nós estamos começando hoje com a nossa primeira live do NUPEC, em comemoração aos 25 anos do projeto. Nossa live hoje vai ser contemplada pela presença do professor Júlio Lócio. Ele foi o fundador do nosso projeto. E eu espero profundamente que vocês possam aproveitar, que possam aprender e espero que vocês possam ter uma live muito produtiva. E agora, para conversar um pouquinho com a gente, convidamos o professor Dr. Júlio Lócio para ministrar a palestra Educação e Saúde em Tempos de Covid-19. O professor Dr. Júlio é graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Ceará, doutorado e PhD pela Universidade de São Paulo, professor aposentado da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Ceará,
possui 13 livros publicados como autor e coautor e possui mais de 30 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. E fundador desse projeto tão lindo que vocês estão conhecendo, que é o Projeto NUPEC. Só com vocês do NUPEC nós publicamos 52 trabalhos, é um pouquinho mais do que 30. Ah, Vocês me deram a oportunidade. A gente bom. agradece desde Ok. já. Muito obrigada pela sua disponibilidade. O espaço é inteiramente seu. Desejamos a todos uma ótima palestra. Meus caríssimos alunos e alunas, meus caríssimos e queridíssimos membros atuais e passados do NUPEC. Realmente, a Regina, ela começou fazendo com que eu balançasse toda a minha estrutura e os meus olhos bailaram no mar de lágrimas que eu tenho que conter para que eu possa fazer essa apresentação. Falar do NUPEC é falar de vida. E para falar de vida, eu vou usar uma cola que eu preparei sobre isso. Nós vamos começar, e evidentemente vocês estão me vendo que eu sou um grande vibrador, e no tempo nosso do NUPEC nós usávamos, inclusive, a sua camisa. E vocês vão ver que nós temos uma preta linda. E evidentemente nós estamos comemorando os 25 anos do NUPEC. Existe uma razão de fundação e existe uma homenagem, que é tanto que ficou lindo o que vocês fizeram, a reformulação e a adequação da logomarca, eu achei linda, mas não esqueçam de colocar o nome do professor Ailton Gondilossi, porque o NUPEC está registrado com o nome dele, para que ele tenha as suas características legais. Veja bem, por que que nós resolvemos fundar o NUPEC? Corri os idos de 1994 e eu fui convidado para entrar no Rotary. O presidente do clube de Rotary que eu entrei disse: você ensina odontologia, vem da USP, está na UFC. Nós temos uma escola muito pobre que nós ajudamos. Por que que você não vai lá e vai fazer extração lá? Olha a proposta. Eu digo, isso é negócio de político safado. Então, nós não podemos pensar numa história dessa. Isso não é a odontologia que nós devemos ter, isso nos idos de 94. E eu disse, deixa eu estudar. E aí, o que é que acontece? Naquela época, 98% da população brasileira tinha cárie dental. O país era um dos campeões mundiais da cárie. Haveria necessidade de 6 anos para restaurar, que não era restaurar, era obturar mesmo, era tapar buraco dos dentes que estavam cariados. Enquanto isso, outros iriam cariar. 50% das crianças com 1 ano de idade tinham um dente cariado. Era um país dos desgraçados. Então, cáries como essa e doenças de gengiva passaram a ser um problema de saúde. Isso dentro da nossa avaliação. Por outro lado, os problemas de ordem bucal levavam, isso eram dados mundiais, principalmente da Inglaterra, levavam a que 20% dos trabalhadores faltassem aos seus trabalhos. E que com isso houvesse uma queda na qualidade do produto que eles produziam, pela dor, e perdas financeiras em função dessas faltas, consequentemente. Então, era também um problema econômico. E nós começamos a dizer, cárie e doença da gengiva é um problema econômico. E o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos resolver? Ora, se nós precisaríamos do que os 150 mil dentistas existentes naquela época, enquanto os Estados Unidos e Canadá juntos tinham 100 mil dentistas, eles levariam 6 anos, como eu já mostrei, para tratar dos dentes cariados. E novos apareceriam, ou seja, era impossível
resolver o problema através do tratamento. Então, só existia uma maneira, era se pensar no tratamento preventivo, que também se conhecia que tratamento preventivo é um investimento financeiro de um governo, de uma família, pois a cada moeda que se gasta, economiza 37 em tratamento. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Então, nós publicamos em 1995, nessa revista chamada Brasil Rotária, que é uma revista do Rotary, em fevereiro, essa reflexão sobre o problema e como o Rotary poderia colaborar na resolução do problema da cárie do povo brasileiro. E, evidentemente, tudo isso tinha que ser feito através de educação e saúde. Possivelmente, muitos de vocês estão dizendo, mas Lócio, doutor Lócio, o senhor era para falar do futuro, pós-pandemia, pós-Covid? E eu teria para responder a esses que estão angustiados e apressados. Ninguém constrói o futuro sem ter um presente e não há passado se não houve o presente. Então, nós queremos mostrar isso para fazer uma ponte que nos ligará ao futuro que vocês querem. Evidentemente, qualquer projeto que se vá fazer, e é um projeto para a comunidade, você tem que conhecer a comunidade. Foi o que nós fizemos, que nós trabalhávamos junto com a Escola de Pais e Mestres, da Escola José Racamandar Alonso e Dentinho de Leite. Porque é com a comunidade que nós identificamos o problema e é com a comunidade que nós encontramos a solução. Quando nós chegamos nessas duas escolas, a Alessandra, que está me ouvindo aí, e possivelmente, eu não sei se a Kari está no grupo, que foi uma das primeiras bolsistas e que substituiu a Alessandra como responsável clínica do projeto. Quando nós chegamos nessa escola Recamão Alonso e Dentinho de Leite, dessas duas escolas que ficam no Álvaro Henning, o que aconteceu? O CPOD dessa escola era 7,8. Com 3 anos, nós baixamos para 1,8. Com esse programa que nós começamos agora a mostrar para vocês. Porque nós encontramos a solução lá. Essa era a comunidade. Essa aqui que vocês estão vendo é a Karen, que substituiu a Alessandra. Mas, evidentemente, nós tínhamos que envolver mais gente num programa dessa natureza. E foi aí que entrou o Rotary. O meu clube de Rotary, ele juntamente com outras entidades, no caso, uma escola público-particular, a Universidade Federal do Ceará, a maçonaria e outras entidades de suporte, inclusive aquelas financiadoras de pesquisa, que nós precisávamos para manter os bolsistas, foram agregadas, como o CNPq, a FUNCAP, foram agregadas como um todo para que o NUPEC tivesse sucesso. E qual era a estratégia do programa? Primeiro, privilegiar a prevenção. E veja, gente, em 1994, eu dizia para vocês daquela época, quem estiver me ouvindo daquela época está lembrado. Eu dizia, quem quiser ganhar dinheiro em odontologia tem que se dirigir para 2 setores, prevenção e, naquela época, implantes. Ou vocês fazem isso, ou vão ter dificuldade em ganhar dinheiro em odontologia. Lamentavelmente, até agora, pouca gente acreditou em mim que pode ganhar muito dinheiro só no papo. Ou seja, falando em prevenção e aplicando prevenção. Quem andou perto de fazer isso foi uma ex-aluna minha, lamentavelmente falecida, que eu soube com muita tristeza, a Lia Nilda, na clínica Tia Lia. Então, a prevenção é realmente um futuro para um país que está na situação como o nosso país está. E veja bem, em todo programa nós temos que ter um público-alvo. E o nosso público-alvo
era inicialmente a gestante e o materno-infantil. Além disso, nós, como trabalhávamos nessas duas escolas, nosso foco eram os escolares de primeiro e segundo grau. Porque o que é que nós fazíamos neles? Nós fazíamos ações orientadas, ações supervisionadas e ações curriculares. Quem é esse nós? O doutor Lócio? A doutora Alessandra? Não. Nós fomos a comunidade, porque é a comunidade que tem o problema da dor de dente. Eu não sinto a dor de dente do filho de vocês. Não sei se a Ingrid Araújo já tem filho. Mas se ela tiver, eu não vou sentir a dor de dente do filho dela. Quem vai sentir é ela, porque ela é que vai chorar. E era com esse apelo que nós chegamos às comunidades. Que elas precisavam se envolver, que o problema era delas, que elas não esperassem pelos níveis de governo. Elas poderiam, comunidades, poderiam resolver os seus problemas. Esse aqui é meu filho, que hoje tem 23 anos, que acompanhou todos esses tipos de ações que o pai dele e a mãe dele fizeram ao nível de Rotary, ao nível de NUPEC. Esse aqui era ele com 3 anos. Então, nós tínhamos que ter uma atenção para essas crianças, nós tínhamos que motivar essas crianças. Nós resolvemos estruturar o NUPEC pela Faculdade de Odontologia. Aqui vocês veem novamente a Kari, é o grupo que a Kari já era orientadora, e aqui a orientadora seguinte, que foi a Angélica, que fazia parte, nesse tempo, como acadêmica. E aqui foi a primeira escola onde nós implantamos o projeto. A escola Dentinho de Leite e a Zerra Quebando Alonso. Depois nós tiramos os consultórios de lá, levamos inicialmente para o CDI, que hoje acabou, não existe mais, e atualmente está no CESF, lá em Messejana. Quem são esses agentes de saúde bucal? Porque nós chegamos à conclusão seguinte: não adiantava o doutor Lócio, nem a professora, nem a diretora do colégio falar sobre prevenção de cárie dental para as crianças. Então nós tivemos que conversar com os pais e as mães e chegar à comunidade através dos seus líderes. Quem são esses líderes? É a Zefinha costureira, é a Mariquinha que faz unha, é o Zé do açougue, enfim, esse pessoal nós chegamos a eles, porque eles são acreditados. Todos nós que chegávamos à comunidade, já sei, querem voto. Era a primeira resposta que tinham para dar, querem voto. Então, eles são esses líderes que começam dentro da escola. Era a professora da escola, não a diretora, as professoras da escola, era na escola de pais e mestres, aqueles que eram mais envolvidos. E qual seria a função desses agentes de saúde bucal? A função desses agentes de saúde bucal, que eram membros da comunidade, era transmitir essas noções diretamente para a comunidade e essa comunidade para os seus filhos, ou para as crianças envolvidas, ou para a população-alvo. A função desses agentes era dizer o que era cárie e doença da gengiva, mas na linguagem deles, usando cumas, nós foi, nós vai, mostrar as causas e consequências, a importância da dieta, do açúcar, a limpeza dos dentes, da escova, do fio dental e, finalmente, a chave do nosso sucesso, que era também os bochechos semanais de flúor. Ou seja, conscientização da população. Como é que nós formávamos esses agentes de saúde bucal? Com o mais moderno da tecnologia de 94, muitos de vocês, talvez nem nascidos, vão rir de mim. Imagina que em 1994, quando eu entrei na UFC, a Regina, só quero que ela diga depois sim ou não, eu trouxe de São Paulo o primeiro PowerPoint, programa PowerPoint conhecido na Faculdade de Odontologia da UFC. Mas eu, preocupadíssimo com a tecnologia, o que vocês estão vendo aqui vinha direto da torre do computador. Eu trouxe dos Estados Unidos, gente, isso. Isso era um aparelho chamado TV Viewer, ou seja, da torre do computador, eu levava
as imagens dos slides para essa televisão. Isso era a revolução. E aí vocês dizem, bom, mas para que essa revolução para esse pessoal? Essa revolução era para fazer um polimento do meu ego, com toda honestidade. Eu acho que não valia quase nada. Porque eu e esses meninos, olha que coisa linda, todo mundo de Nupec aqui, essas meninas maravilhosas, lindas, essa aqui dando aula, eu também dando aula, todos davam aula. Então, resultado, o que acontecia? Nós chegamos à conclusão que esse pessoal, nós dizíamos, tudo isso que vocês viram, vocês vão levar e transmitir para as crianças, na linguagem de vocês e com o que vocês têm. Eles montavam tudo o que nós mostramos com essa alta tecnologia da época, eles montavam em cartolinas, gente, e transmitiam muito melhor, com certeza, do que nós com toda essa aparatologia. Foi outra grande lição e grande aprendizado para todos nós no Nupec. Aqui vocês veem a mesma coisa. E a satisfação quando elas ganhavam, ou eles ganhavam, o seu certificado ou o seu diploma, como diziam eles. E muito bem, esse programa, a síntese dele era que esse pessoal que fez o que eram os agentes de saúde bucais passavam a ser responsáveis para que as crianças escovassem os dentes após a alimentação diária na escola, no período da manhã e da tarde, por um lado, e por outro lado, essa escovação supervisionada passou a ser feita nessa escola ele passou a ser feito, nós montamos lá um escovódromo. Escovódromo esse feito a partir de um mictório masculino. Isso aqui é a bacia de um mictório masculino. E a segunda coisa, bochecho de flúor, usando uma amutulia e um balde, para mostrar que isso pode ser feito em qualquer lugar da comunidade, sem necessidade de nenhum tipo de aparatologia. Senhores, esse tipo de procedimento nós provamos várias coisas. Eu tenho uma coisa a salientar e todo mundo sabe isso. Cada criança dessa que era orientada, ele mudava o costume de 4 pessoas dentro da família dele. Quando nós chegamos nesse programa, 30% das pessoas, foi uma das pesquisas que nós fizemos, pessoas não, eu digo famílias, 30% dessas famílias só tinham uma escova de dente, ou seja, era uma escova coletiva. Essas crianças mudaram o perfil de suas famílias e reduziram a prevalência de cárie dental, a compra, de necessidade de compra de analgésico para dor de dente, em 80% da escola, o budget da escola, ou seja, o orçamento da escola, caiu em 80% em relação à necessidade de comprar esse tipo de analgésico. Agora vejam o custo-benefício. Se eu perguntasse a vocês quanto custaria o programa que, quando nós chegamos, as bocas 7.8 era assim? Era o CPOD, vocês sabem o que é CPOD, tinha 7.8 dente cariado perdido ou obturado nas crianças entre 7 e 12 anos, e depois nós conseguimos isso. Depois de 3 anos, nós já começamos a ter resultados semelhantes a esse. Ou resultados semelhantes a esse. Alguém quer dizer quanto custa por ano, por criança, um programa desse? Abre o microfone para um só, dá um valor qualquer. R$20 por ano. R$20 por ano. Olha aqui quanto custava. Naquela época, R$6 por criança ano. Nunca consegui vender a nenhum nível de governo. Porque R$6 não dá para roubar nada. Então não interessou para nenhum governo. Mas com isso, nós diminuímos em 90% a prevalência de cárie nessas 2 escolas. Isso aqui é mostrando o atendimento lá na Recamonde, foi a primeira, trabalhando com resina composta, inclusive. Aí vocês perguntam, bom, mas como é que era feito esse programa? Era prevenção.
Segunda coisa, desfocalização, porque esse aqui é o problema. A cárie, ela é transmissível através do contato da saliva de uma pessoa para outra. Nós tínhamos que implantar um programa que os dentes cariados não tivessem, dentro desse programa, que os dentes cariados não fossem contaminar ou não fossem cariar os demais por contato. Então, o que é que nós fizemos? Desfocalização. O que era desfocalização? Programa baratíssimo, que pode ser feito naquele tempo, nós fazíamos com o ionômero de vidro, que o ionômero de vidro ele tem, através do fluo liberado, ele tem uma ação anticariogênica. E, por outro lado, nós usávamos também um oxigênio modificado, ou reforçado com partículas de vidro, que era o IRM. E esses materiais, eles serviam como restauradores provisórios. Se houvesse possibilidade, no futuro se trocaria, senão essa criança não iria mais transmitir a cárie para ela e para outras pessoas da família. E eu peguei só um ano, gente, da produção do NUPEC. Olha que orgulho, eu, a Karen, a Alessandra e por último, a Angélica, podemos ter ao mostrar esse dado. Peguei o de 98, todos os alunos do NUPEC, que eram 20, eles fizeram 4.612 procedimentos totais. Isso deu 322, nenhum de vocês vai fazer esse número, 322 procedimentos, possivelmente durante toda o curso de odontologia de vocês. Naquele tempo não fazia. Só em restaurações foram feitas 20 restaurações por aluno. Vocês não fazem isso no ano, não faziam isso no ano na faculdade. Ou na própria clínica integrada que eu chefiei. Não faziam 20 restaurações ano. Então, o NUPEC, ele virou uma verdadeira faculdade paralela. Porque era em nível altíssimo que se trabalhava com os melhores materiais que nós utilizamos. E era um orgulho para nós. Como era ligado ao Rotary, nós trazíamos os governadores do Rotary. Vocês viram agora, no começo, antes de começar essa reunião, eu estava falando com o governador do Rotary, o futuro. Aqui são os consultórios, lá da Recamonde. E aqui eu vou prestar a minha primeira homenagem, que eu acho que eu devo reconhecer. Eu sou um cara muito, muito reconhecido. Nós precisávamos chegar às crianças, suscetibilizar as crianças, que não adiantava nós chegarmos aos pais sem chegarmos às crianças. Então nós tínhamos que motivar as crianças. Como motivar essas crianças? Aí foi quando a Alessandra desenvolveu um teatrinho. Esse teatrinho foi o maior sucesso do NUPEC. O teatrinho era a história da briga dos amigos do dente, a escova, a pasta e o fio dental, contra o bichinho da cárie. Aqui o bichinho da cárie. Isso aqui era um dente que se protegia. E era uma história fantástica que se desenvolvia e que nós, depois, essa língua aqui, eu estou mostrando porque a Alessandra vai aparecer muito pouco em fotografia. Ela aqui está aparecendo, e apareceu no slide anterior, sendo a língua. Então, isso aqui é outra fase. Isso aqui é a vitória dos amigos do dente sobre o bichinho da cárie. Gostaria de saber quem daqui gosta de cantar? Ah, todo mundo gosta de cantar. Pois eu tenho uma musiquinha, ó, tá aqui para ensinar para vocês. Vocês querem aprender? Então nós vamos fazer assim. Eu vou cantar uma vez, vocês vão escutar a musiquinha e depois canta todo mundo junto, certo? Certo. Então vamos prestar atenção. Olha lá. 1, 2, 3. Criança, criançada, vamos todos escovar. Eu ainda hoje me emociono vendo isso. Para a cárie não chegar. Criança, criançada, vamos todos visitar. O dentista, nosso amigo, ele vai nos ajudar. Ah, agora
ver se vocês são, ó, joia, certo? Então vou deixar vocês cantando. 1, 2, 3. Criança, criançada, vamos todos escovar os dentinhos direitinho para a cárie não chegar. Criança, criançada, vamos todos visitar o dentista, nosso amigo, ele vai nos ajudar. Criança, criançada, vamos todos escovar os dentinhos direitinho para a cárie não chegar. Criança, criançada, vamos todos visitar o dentista, nosso amigo, ele vai nos ajudar. Oi! Vocês sabem quem eu sou? Não! Não sabem? Não! Eu sou o dentista! Ah, vocês não prestaram atenção na musiquinha? E o que o dentista é de vocês? Amigo! Isso, ele é amigo. E vocês sabem por que o dentista é amigo? Não! Não sabem? Porque ele vai ajudar a deixar o dentinho de vocês limpinho, fortinho. E vocês sabem o que vai acontecer? O bichinho da cárie não vai pegar o dentinho de vocês, certo? Ah, quem é que gosta de historinha? Todo mundo gosta de historinha, né? Pois a gente tem uma historinha, ó, daqui pra mostrar pra vocês. Todo mundo fica prestando atenção, certo? A historinha vai começar. Além do teatrinho, nós também fazíamos palestra para as crianças. Palestras essas que nós fazíamos usando esse tipo de material. Então, esse menino que passou agora, anteriormente, ele é filho do ex-professor de materiais dentários, o João Cavalcante, Maurício, o nome dele, e ele hoje largou a odontologia para fazer medicina. Ele participava também. E usávamos também outros tipos, o fantoche, etc., jogos da memória, tudo isso para fazer com que as crianças se estimulassem. Agora, o que era fantástico de tudo era o agradecimento. Isso aqui é o agradecimento de um dos pais, porque reduzir a cárie como nós reduzimos, deixar de ver o filho com dor de dente, isso realmente sensibilizou e nos credenciou como profissionais e como profissão naquela área de lá. E o agradecimento de uma criança como essa era realmente a emoção total. Mas o NUPEC, além de fazer a parte de prevenção e remoção de cárie dental, o NUPEC passou também por um outro setor muito importante, que foi a publicação de trabalhos. Durante 2 anos, isso foi em 2010, um ano antes de eu sair, nos últimos 2 anos nós tínhamos publicado ou apresentado 50 trabalhos, 15 ex-bolsistas. E nesse mesmo período, nós orientamos duas mestrandas em saúde pública na Faculdade de Medicina da USP, ou seja, 2 dentistas tomaram o lugar, ou 2 dentistas, a Alessandra e a Regina, tomaram o lugar de um médico. Eu era orientador do curso de pós-graduação na Faculdade de Medicina, na Medicina Comunitária, no Departamento de Medicina Comunitária, e elas 2 conseguiram um lugar. Então, isso é um orgulho muito grande que eu tenho e que é do NUPEC. Isso aqui são alguns trabalhos dela, trabalhos publicados deles, nossos todos, publicados em revistas. E a atividade grande que nós tivemos, por exemplo, nos encontros universitários, tanto da UFC, em todo canto nós estávamos. Apresentamos posters, etc. Aqui vocês veem o nosso grupo sendo premiado, apresentação de posters. E a consagração do NUPEC. Essa menina eu orientei em São Paulo, quando eu ensinava em São Paulo, ela é a professora Maria Salete Darras, e ela veio aqui examinar a Alessandra, a monografia de mestrado da Alessandra, que foi feito com dados do NUPEC. Quer dizer, isso para mim é um orgulho fantástico. E aqui a doutora Regina, que eu tive orgulho, ela, dentro dessa generosidade dela, ela deixou que eu fosse orientador dela na sua tese de mestrado,
E nós, eu e a Regina e a Deliane, nós convivemos 17 anos. Nós nunca tivemos uma discussão sequer. Tudo nós acertávamos. É o que eu digo, foi um casamento perfeito que nós três tivemos. Foi muito bom para mim, foi muito bom, eu acho que para elas também, e para a odontologia principalmente. Mas nós éramos festa também, a Alessandra todo ano promovia o Natal, e nós estávamos, do NUPEC, estavam lá. Isso aqui é o Júlio, já com 10 anos, meu filho, participando também. Havia brincadeiras, era o Natal que nós propiciávamos para crianças de coisa. Isso era o NUPEC. E por isso que o NUPEC deve continuar, que o NUPEC não pode parar. E aí vocês me perguntam, e qual será o futuro pós-pandemia? Nós da odontologia, nós temos que continuar atentos da mesma maneira em servir a comunidade. Nós temos que levar para a comunidade o preenchimento das lacunas que ainda hoje os governos em seus diversos níveis não dão. Nós precisamos ter a consciência de que somente 2% da população tem dinheiro para nos pagar aos honorários de um dentista. Que nós temos mais dentistas do que ainda hoje nós temos o dobro dos dentistas do Canadá e dos Estados Unidos. Nós temos o triplo de faculdades que tem aqueles dois países juntos. Mas nós não temos gente para nos pagar. Então nós temos que pensar numa odontologia que chegue à comunidade. Nós temos que pensar em prevenção, e prevenção pode dar o recurso financeiro que vocês que já saíram, que estão na vida profissional, poderão ter. Uma preocupação muito grande nós devemos ter em relação à nossa ação em relação aos pacientes. Nós, lamentavelmente, somos um condutor de doenças, e principalmente através da nossa alta velocidade, das nossas peças de mão. Nós precisamos ter um cuidado muito grande e sermos realistas. Nós precisamos, quando se fala, e eu sempre até brincava e tirava sarro, como se diz, como vocês dizem, como a galera gosta de dizer, quando falavam naquelas tanta preocupação com biossegurança para cá, para ali, para lá, e eu perguntava, me diga uma coisa, quantos pacientes você atende por dia? Atendo 4, 5. Quantos alta velocidade você tem? Só um. Eu digo, e esterilizar? Nada, né? E aí, para que tanta biossegurança? Gente, eu digo isso, e vocês podem estar assim, e realmente eu criei muita revolta, porque eu sempre fui de levantar contestações. Isso é uma característica minha que eu não vou mudar. Eu hoje, com os quase 80 anos que eu vou fazer, no próximo ano, em janeiro, eu continuo o mesmo moleque rebelde que eu sempre fui. O brincalhão, o que tira sarro de todo mundo, que está sempre bem com a vida. Eu estou sempre bem com a vida. Estou sempre horizontal. Eu não tenho altos e baixos. Eu estou sempre na mediana. Nós precisamos encarar com realidade assuntos como esse. Eu fui do tempo, como eu ia dizendo a vocês, que a esterilização era feita na faculdade de odontologia, que eu estudei, que é a mesma de vocês, que era na Praça de Alencar, nós esterilizávamos tudo com água quente, ou seja, dava um banho aquecido nas bactérias e etc. E a prevalência de doenças ou de problemas pós-cirúrgicos não difere nada da que nós temos hoje em dia. Como é que se justifica isso? Aí você está dizendo, isso é um retrógrado. Não, de jeito nenhum. Eu acho que a tecnologia está aí para se usar. Eu sou um defensor da tecnologia e hoje em dia eu faço 2, 3 palestras por dia usando o Zoom. Então eu não estou tão atrasado assim. Mas nós temos que ter uma racionalidade em relação à tecnologia que nós usamos. Nós precisamos
socializar a tecnologia e, por exemplo, vocês que são e que vão ser do NUPEC, vocês podem, essas manobras que nós utilizamos de prevenção, a cárie dental, essas manobras de cuidado com a saúde bucal, vocês podem chegar de maneira muito fácil usando essa tecnologia que nós estamos utilizando agora. Vocês podem chegar lá usando essa tecnologia que nós estamos usando agora. E essa tecnologia é fácil. Vocês podem convencer as escolas que o TV Viewer que eu usei naquela época, a escola, qualquer escola hoje, poderia projetar para todos os seus alunos um programa de prevenção contra esse, como esse. O NUPEC tem isso pronto. O NUPEC, ele tem um programa de prevenção pronto, inclusive uma cartilha que nós conseguimos mandar imprimir quando, no Senado Federal, quando era senadora pelo Ceará, a Patrícia Saboia. Nós podemos chegar a todos os lugares. Vamos levar essa mensagem de esperança, porque vocês dizem, não, mas a cárie dental no Brasil não existe mais. Não, não existe mais na aldeota, não existe mais nos grandes bairros, mas vai para a periferia. Vai para o interior do Ceará, que não tem um dentista, não tem um médico. Vai lá para o interior de qualquer lugar do Brasil e veja a situação. Era nesses lugares, onde não existe a população, onde muita gente não tem o dinheiro para comprar um melhoral para passar a dor, que vocês poderiam chegar usando a tecnologia de hoje. Isso seria o NUPEC pós-Covid. Isso seria o NUPEC de hoje e o NUPEC do amanhã. Ou seja, era o NUPEC apoiando-se em plataformas como essa do Zoom e levando o conhecimento, levando a formação para os mais diversos rincões do mundo, os mais diversos rincões do nosso país. Depende de vocês. Vocês precisam fazer isso porque o Estado, na maioria de vocês, eu estou pagando a educação de vocês. Eu, cidadão, nós, cidadãos. Então, nós esperamos de vocês uma resposta. E uma resposta de vocês para mim, que estou ajudando, investindo em vocês, para vocês salvarem as nossas crianças. Vocês podem chegar lá. Vocês têm o conhecimento, vocês têm a estrutura, vocês têm a orientação de uma pessoa altamente capaz, que é a Regina. Bole isso. Leve esse projeto através de plataformas como essa para escolas da periferia de Fortaleza, da periferia do Brasil como um todo, porque nós podemos chegar em qualquer lugar do mundo, como hoje nós estamos sendo visualizado e assistido por várias pessoas. Me desculpem pela emoção. Obrigado a todos vocês que me deram a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Muito obrigado e me desculpo pelo vídeo, porque computador, eu sempre digo, agora vai uma brincadeira que as meninas não fiquem bravas comigo. Computador é como mulher, o bicho melhor do mundo. Não existe coisa melhor do mundo do que mulher. Mas de vez em quando dá problema, a gente tem que dar contra Alt Del. E custou eu dar contra Alt Del. A minha mulher já gritou lá da sala, já brigou comigo. Imagina a briga que eu estou levando de todas vocês, meninas lindas que estão nos assistindo. Eu estou à disposição de vocês para qualquer pergunta. Inclusive, eu não falei sobre o que é que eu penso da pandemia e do coronavírus, mas estou à disposição. Professor, muito obrigada. Acho que a gente aqui conseguiu sentir bastante a emoção. Eu, pelo menos, me emocionei muito vendo o NUPEC, né? Assim, continua até hoje. Agora a gente vai ter uma participação muito especial da mestra Alessandra Pimentel para conversar um pouquinho com a gente antes do momento de perguntas. A doutora Alessandra é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em saúde pública pela FAMED, especialista em auditoria de serviços de saúde, especialista em qualidade e acreditação em serviços de saúde, professora de pós-graduação Sequali em auditoria de saúde, coordenadora de regulação, avaliação, controle e auditoria das ações
e Serviços de Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Realmente, controlar a emoção nesse momento é uma coisa bem difícil, né? Assim, com certeza. O NUPEC, ele faz parte da minha história de vida, né? Da minha história profissional. Dr. Lócio, para mim, é um pai, né? Aqui não dizer que eu vou transformar essa live num momento de bajulação ao Dr. Lócio, mas ele foi meu pai profissional. E eu preciso contar para vocês que, quando nós nos conhecemos, eu era professora da Universidade Vale do Acaraú, fui destacada para fazer um estágio na UFC, porque nós tínhamos a pretensão de implantar o curso de odontologia em Sobral. E o Dr. Lócio me entregou, né, o Skinner, o livro de materiais dentários na época, tem mais de 300 páginas, ele me entregou e disse assim, você tem 3 dias para estudar que eu vou lhe arguir. E aquilo ali, para mim, eu entendi que foi assim um teste de fogo, porque eu tinha que provar para ele que eu era merecedora de fazer parte daquele estágio, né? Ele não me conhecia, nós estávamos nos conhecendo naquele momento, e realmente foi uma coisa assim maravilhosa, né? Estudei, ele me arguiu, e a partir daquele momento a gente fez uma série de projetos, mas eu preciso dizer uma coisa a vocês, que são jovens, que estão iniciando a carreira de vocês, que o NUPEC, ele é um projeto que ele transforma vidas. Ele não transforma apenas a vida daqueles que são beneficiados, né? Que são as crianças, os pais, as famílias, mas principalmente de nós profissionais, né? Quando ele aceitou ser meu orientador, na realidade, nós fomos o Dr. Lócio foi o primeiro orientador externo do mestrado em medicina. Eu me lembro que na época a gente teve que levar o currículo dele para ser aprovado, e a gente teve essa grata satisfação de ser aprovada nessa seleção, né? Como ele diz, naquele momento em que o preconceito era muito grande, né? Numa faculdade de medicina só entravam médicos, e a gente teve a oportunidade de ter êxito nesse projeto, né? Inclusive, nós tivemos destaque nessa seleção, e eu digo nós porque eu não fiz isso só, eu fiz junto com ele. E o melhor de tudo foi ter aprendido coisas que nenhum livro ensina, que foi compromisso, ética, seriedade, né? Assim, o NUPEC, ele ensinou não só a mim, mas todas as pessoas que fizeram parte, de que ser dentista era muito mais do que sentar num mocho. E nós éramos extremamente inovadores, né? Como o Dr. Lócio disse, ele trazia os equipamentos dos Estados Unidos, a gente tinha ideias, né? Esse teatro nasceu da boa vontade de todos aqueles que lá estavam, porque a gente não tinha formação em artes cênicas e vamos fazer. E, gente, aquilo fez um sucesso tão grande na época que, por exemplo, falar uma coisa que vocês conhecem hoje, o dia do McLanche Feliz, né? Então, nós fomos convidados para ir ao shopping apresentar aquele teatro, e era uma sensação, todo mundo ia ver, né? Isso a gente ia para todos os ambientes, daqueles que geralmente os acadêmicos frequentam, como também as periferias. E quando nessa estrada, né, muitos frutos foram colhidos. Muitos alunos fizeram cursos de especialização. Eu vendo aqui as imagens, muitas dessas pessoas hoje são professoras da UFC, da Cristos, do Paulo Picanso, são pessoas que se dedicaram a fazer uma odontologia diferente, né? A Ania na Fiocruz, a Ania aí hoje coordenando um mestrado acadêmico, e tudo, essa questão da educação em saúde muitas vezes é relegada a um papel secundário, né, na formação em saúde, ela é primordial, né? As pessoas hoje, elas parecem que esqueceram um pouco da educação em saúde, é como se a tecnologia substituísse esse papel do profissional. E essa pandemia do Covid, além de todas as mudanças que vem trazendo em termos de saúde, de biologia, ela também faz repensar muito a relação humana, né? A gente passou a ter a consciência de que algo que antes que a gente pouco dava valor deve ser tão importante nos dias de hoje. E nós continuamos, enquanto seres humanos, sedentos por atenção, por ensinamento, né? E, além disso,
a gente traz para vocês, gente, naquela época, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele depois lançou uma política de humanização do SUS. E nós, eu me lembro que muito antes dessa política, um dia a gente chegou no consultório e falamos, né, inclusive a Érica, que é uma pessoa que apareceu aí na foto, eu sei que ela também está na live, a Érica, a Angélica, a Karen, enfim, muitas pessoas aqui, eu vou ser injusta se eu esquecer de alguém, né, Augusto, enfim, uma série de pessoas, nós decidimos reformar o consultório. Então, você imagine o que é. Nós pegamos tintas, fizemos pinturas, pintamos um teto para quando a criança olhasse para o teto, ela não visse o teto branco, ela visse um céu cheio de nuvens. Então, assim, e foi uma iniciativa que não foi minha ou do próprio Dr. Lócio, foi de todas as pessoas que faziam esse projeto e que amavam esse projeto. Nós exercíamos a nossa responsabilidade social, né, através dessa participação em ações que pudessem trazer doações em natais, né? O primeiro Natal foi no Sítio da Marina, ainda lembro, e a gente não sabia como fazer, mas a gente fazia, né? E isso é uma coisa que não tem preço, gente. Façam, né? Eu acho que o maior recado que eu posso deixar para vocês é que vivam intensamente a universidade. Façam da universidade e do NUPEC, especialmente, um momento de crescimento, de descoberta. Porque na foto do Dr. Lócio, que eu tenho poucas fotos, porque eu realmente não gosto de fotos, mas na foto do meu mestrado, a Isis já estava na minha barriga, né? E ela decidiu fazer odontologia por escolha dela. E um dia ela chegou em casa e disse: mamãe, eu passei num curso num projeto de extensão. E eu queria lhe dar essa notícia. E a minha filha, que projeto é esse? Quando ela disse no PEC, não teve jeito, né? As lágrimas escorreram do rosto. Desculpe a minha emoção, gente. Eu sou chorona de natureza, por quem me conhece. E foi um grande presente. Porque para uma mãe, você ver um filho seguindo a sua profissão já é um grande presente. E ainda mais, saber que ela vai compartilhar os mesmos sonhos que um dia eu compartilhei, não tem preço. Então, eu queria agradecer muito a doutora Regina também por ter aceitado continuar essa história, né? Que o dia que ela fosse aposentar, tem alguém que possa continuar isso, porque o que a gente vive e o que a gente deixa para a sociedade é algo que não tem descrição. E não vamos fazer com que essa pandemia acabe os nossos sonhos, gente. Gente, eu vendo tudo isso, eu fui muitos anos estudiosa da área de saúde bucal coletiva. Hoje eu exerço uma atividade que a odontologia faz parte, mas não é o meu foco principal. Mas dizer a vocês que todos nós temos uma capacidade de superar todos e qualquer obstáculo. O Dr. Lócio não falou aí, mas ele apoiou muita gente, inclusive, para estudar fora do Brasil. Então, a gente tem que lembrar que, às vezes, algo que as pessoas desmerecem, que as pessoas acham que é muito simplório, tem uma repercussão enorme. E eu acredito, acima de tudo, que a prevenção, que a saúde pública vai ser, sim, um grande trunfo pós-pandemia. As pessoas vão ter que repensar a sua relação profissional e o papel que elas têm na sociedade. Então, deixo a vocês aí toda a minha gratidão pelo convite, toda a minha gratidão por tantas emoções. Desculpem aí a emoção mesmo, mas eu acho que a gente tem que deixar de lado o protocolo e ser quem realmente a gente é, né? E aqui, a minha gratidão a todos, aos que eu conheci, aos que eu não conheci e àqueles que continuam naquilo que a gente sonha. Muito obrigada. Doutora Alessandra, eu até tive que me recompor um pouquinho aqui, porque realmente emociona muito. Acho que até quem não vivencia essa rotina do NUPEC se emocionou bastante com a sua fala. A gente agradece imensamente.
por ter aceitado nosso convite e por ter essa fala tão inspiradora, né? Principalmente nesses tempos. Antes do nosso momento de perguntas, a gente vai ter uma participação de última hora, mas 100% bem-vinda, a Ania Vieira. Acho que eu falei certo, se eu tiver falado errado, perdão. Pediu um espaço para dar um breve depoimento. Ania, pode assumir. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A Alessandra falou um pouquinho do Colossi. Estou aqui com as minhas duas filhotas, Helena e Marina, que conheceram o Dr. Lócio esse ano, por coincidência, no finalzinho de março, nos encontramos no aeroporto, não sei se ele vai lembrar ou não, no meio dessa pandemia, todo mundo voltando para casa, ele voltando para casa e a gente também. Não apareceu foto minha, a Alessandra brincando que ela tem poucas, eu tenho menos ainda, e a gente está lá nos primórdios, né? Eu entrei na faculdade em 1994, e o NUPEC começou em 1995, e a gente estava lá no comecinho, eu lembro demais, a Alessandra, a professora Regina, o professor Lócio, era um grupo que a gente estava encaminhado pelo Dr. Lócio, mas a gente estava querendo descobrir, animados com uma série de possibilidades e oportunidades. Então, assim, eu queria dar o meu testemunho de como foi importante na minha vida conhecer esse grupo. Queria agradecer especialmente ao Dr. Lócio, que, sem talvez nem saber, nos guiou e colocou também, eu digo assim, eu hoje sou pesquisadora, vou já falar um pouquinho sobre o que eu faço, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que esse vírus chamado pesquisa entrou em mim também por conta do NUPEC, né? Porque a gente faz assistência, né? Fazia assistência, mas a gente fazia pesquisa também, ou seja, o que essa assistência traz de bom para a comunidade. Então, trabalhei na Dentinho de Leite, trabalhei na Recamonte. Os meus 4 anos de faculdade, 3 anos, ou seja, 95, 96, até 98, a gente trabalhou junto com o Dr. Lócio. Quando eu terminei a faculdade, no primeiro ano, depois de graduado, também trabalhei com ele. E eu lembro demais os primeiros consultórios sendo colocados na escola, né? Como é que a gente ia fazer a primeira estufa chegando para a gente poder atender, todas as ações que a gente começou a fazer. Só que aí logo eu saí porque eu fui estudar fora, né? E a Alessandra falou aí um pouco, acho que talvez o Dr. Lócio não saiba ou não lembre, mas parte das cartas de recomendações que me fizeram poder ir mais longe, foi ele que escreveu, né? Eu fui fazer mestrado fora do país, depois fui fazer doutorado também fora do país, rodei um pouquinho aí mundo afora. Quando eu voltei para o Brasil, uns 7, 8 anos depois, e fui ter notícias de como é que estavam as coisas, né? E depois de tudo que eu vivi e aprendi lá fora, é engraçado como às vezes a gente precisa sair para dar valor às coisas que já estão acontecendo aqui, né? Eu pude constatar como o projeto NUPEC, como as ideias que a gente estava vivendo, né? Já eram cutting edge, como se diz. Apesar de muita gente achar que prevenção, flua, vixe, lá vem de novo, só é moderno o que tem muito recurso, só é moderno e válido, que tem muito dinheiro envolvido. Trabalhar com humanização, trabalhar com cuidado, escutar as necessidades da população, trabalhar junto com essa população, empoderar essa população para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. A gente não tem nada mais atual, mais crista da onda, mais revolucionário do que isso. E a gente começou, eu pelo menos comecei a aprender isso ainda nos meus anos da faculdade, graças a esses grandes professores, hoje colegas. E aí voltei depois, reencontrei muitos, a Alessandra é uma que eu reencontro muito. Hoje sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora de um programa de pós-graduação lá, sou professora da Unicristos e amo o que faço. E não tenho dúvida de que parte dessa semente está lá. A questão da Covid tem mudado muitos paradigmas, né? A questão da biossegurança, do que a gente vai fazer. E uma das que a gente tem visto dentro da odontopediatria, que é a minha área clínica, digamos assim,
é o reforço da necessidade de prevenção, promoção da saúde, de utilização de técnicas como a ART, onde a gente faz a remoção de cárie e coloca lá o ionômero de vidro. Hoje, antigamente, a gente usava o IRM, hoje ionômero de vidro. Ou seja, era o que a gente fazia há 25 anos atrás. Tá? E hoje está voltando com muita força por conta dos riscos de contaminação, por conta de... as pandemias sempre nos ensinam algo e, às vezes, vêm para reforçar algumas coisas. Então, a Alessandra falou há pouco do primeiro Natal e eu lembro demais, Alessandra, do grupo que era lá atrás, né? Eu lembro da Marina, da Carmen, da Karen, da Renata, do Mário Áureo, da Luciana, da Cordete, tinha todo esse grupo que estava lá no comecinho. Não tem foto, mas tem a gente para testemunhar, né? E com a liderança do Dr. Lócio, com o apoio da doutora Regina e da Alessandra, eu acho que a gente aprendeu muito. Eu, pelo menos, cresci e aprendi muito com todos vocês. E continuo aprendendo, né? Pelo exemplo de vocês, né? Pelo conhecimento de vocês e pela generosidade de dividir com todos nós tudo isso. Então, muito, 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 muito obrigada. Obrigada, doutor Lócio. Obrigada, Alessandra. Obrigada, professora Regina. Obrigada a todos que fazem parte hoje. É lindo ver esse projeto florescendo e crescendo. E eu lembro quando eu encontrei o doutor Lócio, lá em março, no aeroporto, ele me mostrou uma foto do filho dele. O filho, a gente ia para a casa dele trabalhar, era um picototinho, sabe? Era uma gracinha, a gente brincava. Às vezes, nós éramos 4, 5 trabalhando, uma ficava brincando com o Locinho, enquanto as outras estavam trabalhando. E quando ele me mostrou uma foto de um homem formado, enorme, então, assim, a gente também vê isso tudo crescendo, literalmente, como foi o caso do filho do Dr. Lócio, mas também cada um de nós crescendo graças a essas sementes. A gente, às vezes, nem tem noção de todas as sementes que a gente planta. O Dr. Lócio plantou várias e eu agradeço muito, porque essas sementes, pelo menos em mim, foram muito importantes para a minha formação e para quem eu sou hoje. Tá? A experiência de trabalhar em áreas vulneráveis, lá na periferia, lá no Avoruém, tá? Lá na Francisco Sá, de ir para lá todo dia, como a gente fazia, muda a perspectiva da gente de vida, muda a forma da gente enxergar o mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que todas as experiências fizeram isso comigo. Então, muito, 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 muito obrigada. Tá? Estou lá, né, na Fiocruz, na Unicristo, que vocês precisarem, podem contar conosco. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho dessa história com vocês. Ânia, muito obrigada. A gente que agradece por esse depoimento, todos do NUPEC, todos que estão aqui assistindo. É muito construtivo ver a gente aí trilhando o caminho que vocês iniciaram. Então, muito obrigada. A gente gostaria de agradecer imensamente pelo brilhantíssimo momento que tivemos, tanto ao professor Dr. Júlio, a mestra Alessandra, como a Ânia também, que acrescentou aí no final. E eu tenho certeza que foi muito engrandecedor para todos nós. Nós temos algumas perguntas aqui, feitas nas falas do professor e da mestra Alessandra. Sintam-se abertos para responder o professor, a doutora Alessandra. E a primeira pergunta é da Patrícia Silveira. Ela perguntou: professor, quais as mudanças que vão acontecer com a educação em saúde após essa pandemia? Então, o que é que eu penso disso? Ou a Ânia ou o Alessandro, elas falaram uma coisa muito importante, que eu acho que a frase resume tudo. Prevenção, prevenção, prevenção. A Ânia disse, e eu falei para vocês, que naquele tempo, desfocalização, que essa técnica chama ART, ou seja, com a cureta você remove a cárie e você coloca ali uma substância de natureza selante, como, por exemplo, é o caso do ionômero de vidro, que, além de promover o selamento, o ionômero de vidro, por outro lado, ele libera fluo e, consequentemente, ele evita a reincidência de cárie dental. Regina, se eu estiver errado, tu fala, porque eu deixei materiais, vai fazer 10 anos, que eu nem sei o que é materiais dentários. Mas eu acho que continuo mesmo. Ou então, gente, não me critique, eu estou falando do passado.
Então, mas a Ania falou que a técnica ART é essa, remove com a cureta e depois de remover com a cureta, coloque o nome de vidro. Então, você preparou esse dente para o futuro. Deixa lá, ele não vai mais transmitir a cárie dental. Isso é o que nós fazíamos em 1995. Entendeu? Então, em 1995, nós já fazíamos ART, quando naquele tempo não existia isso. E nós temos, inclusive, trabalhos publicados. Um desses trabalhos publicados nossos é exatamente a comparação entre IRM e o ionômero de vidro. Tá certo? Então, eu vejo que nós precisamos fazer prevenção, prevenção, prevenção. E utilizar para fazer essa prevenção, não a nível particular para que a gente se beneficie, uma instituição como o NUPEC tem que ver o povo, tem que ver a população, tem que chegar ao chão de fábrica, que são as comunidades carentes, através das suas organizações ou associações comunitárias, por um lado, ou através das suas escolas de pai e mestre nas suas escolinhas que existirem em qualquer lugar do Brasil. Se coloquem à disposição do mundo, porque muitos de vocês falam, inclusive, inglês e pode chegar na África, pode chegar no Zimbábue. Eu tive no Zimbábue, eles necessitariam de um NUPEC lá. Vamos fazer isso, gente, vamos ser agressivos. Se vocês quiserem se apresentar no Zimbábue, eu promovo isso através do Rotary. Está desafiado, tão desafiado. Vamos invadir o mundo, o NUPEC para o mundo. É assim que eu gosto de ver esse nosso grande NUPEC. Eu tenho certeza que a Alessandra e a Regina estão me dando razão, também como a Karen e a Angélica, que foram as protagonistas, porque dirigiram também comigo, sem deixar de falar da Ania, a Micaela, parece que está aí, e outros mais. Muito bem, é isso a minha consideração sobre essa pergunta. E, se não respondi, pode voltar. A tréplica é válida. Ok, filha? Alessandra, a senhora vai falar? Vou, eu vejo, concordo plenamente com o doutor Lócio, mas eu gostaria de trazer para vocês, né, também uma reflexão. Essa pandemia, ela veio para nos ensinar muitas coisas, mas eu acho que algo que os profissionais de saúde não podem esquecer é o objeto, né, que são as pessoas, trazer saúde para as pessoas, né? Alguém perguntou aqui o uso da tecnologia. Falar de fake news, de tecnologia é uma coisa interessante, mas atinge uma parcela muito pequena da população. Quando a gente fala de comunidade, como o doutor Lócio traz a África, e nós temos também no nosso território muitas adversidades. E a gente não vai conseguir fazer saúde se a gente não olhar para essas pessoas e se aproximar dessas pessoas. Durante essa pandemia, eu trabalhei todos os dias. E quando tudo começou, a gente ficou com muito medo, né? Quem não teve medo? E eu um dia parei, minha mãe, mas você está trabalhando, você vai trazer doença para os seus filhos? E eu olhei para ela e disse assim, mamãe, esse é o sentido da minha profissão. Eu não vou me sentir bem se eu souber que, se eu ficar em casa, pessoas poderão vir morrer porque não tiveram acesso a um leito, porque hoje o setor que eu trabalho, a área que a gente tem responsabilidade, lida com acesso a leitos, né? Durante a pandemia, eu vi muitos profissionais imbuídos em fazer com que as pessoas realmente não viessem a falecer. Eu vi profissionais comemorando o dia que nós não tivemos um óbito durante o dia de pacientes que estavam na fila. Eu vi profissionais acordados a noite toda, porque a gente não conseguia dar a resposta que a população precisava. E isso é que dá sentido a gente ser um bom profissional, sabe? É lógico que valores como status, como um bom cargo, realização financeira, fazem parte da nossa cultura, mas existe algo muito maior do que isso.
E nesse momento, nós precisamos também descobrir isso. Descobrir que fazer um teatro e chegar numa comunidade no meio do sertão pode trazer muita saúde, pode trazer lazer, pode trazer divertimento, pode trazer atenção para uma criança que tem um pai alcoólatra e uma mãe que vive a trabalhar o dia todo e não pode conversar com aquela criança. Então, no PEC, ele trazia para essas crianças muita alegria. Vocês não têm noção que era chegar lá, aquelas crianças sentadas no chão, muitas vezes, escutando aquele teatrinho, cantando, brincando, né, fazendo desenho. Tinha dia que a gente pintava aquelas crianças. Às vezes eram coisas tão simples, mas que faziam a diferença na vida daquelas pessoas. Então, estar num consultório muito bem equipado, no ar-condicionado, com melhor EPI, é bom. Não é ruim, não. Mas a nossa profissão é muito, muito mais do que isso. Hoje, eu digo que tudo que eu sou foi a odontologia que me moldou, né? Meus filhos perguntam muito, mãe, o que é que você faz? Porque é difícil para eles entenderem o que eu faço, né? E toda vez que aparece uma reportagem lá falando sobre o caos do SUS, e eu digo, olha, eu trabalho para que isso não aconteça, né? Todo dia a gente vai trabalhar para que essa realidade seja diferente. Então, hoje eu também trabalho preparando alunos para concurso, e eu vejo que aqueles que se destacam são aqueles que vivenciam, né? A ciência, quando ela não tem prática, ela não tem sentido, né? Dr. Loss ensinava muito isso a gente, né? Não dê o peixe, né? Ensine a pescar. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas, de fato, reflitam sobre o seu papel enquanto profissional de saúde. E o mundo é o mundo. Eu sempre digo, para quem nunca saiu de um bairro, o mundo é o bairro. Para quem nunca saiu de uma cidade, o mundo é a sua cidade. Mas existem pessoas que o mundo é o mundo. E o NUPEC proporciona isso para vocês. E não pensem quando o doutor Lócio diz, eu levo vocês para o Zimbábue, seja brincadeira, porque eu vejo, né, um menino, o doutor Lócio, eu olho para ele e diz assim, que homem inspirador, porque para ele não tem limites. E aproveitem, gente, não percam as oportunidades. A doutora Regina está aí com vocês e ela é também a interlocutora de sonhos, né? Ainda a gente, e naquela época, muito além do aprendizado, nós tínhamos um vínculo afetivo, né? Hoje, onde a gente se encontra, todo mundo é muito amigo. Por quê? Porque nós realmente construímos uma história belíssima, né? Toda vez que eu vejo com a Anne, a gente se relembra sempre de alguma coisa boa. Eu não ouvi a Karen, eu queria muito que a Karen também falasse alguma coisa, nem que fosse uma perguntinha aí ao vivo, que ela é uma pessoa também muito importante, eu sei que ela está nessa live. E todos os outros. Então, assim, não percam a oportunidade, gente. A maior, olha, o céu é o limite, né? Parece frase feita e jargão, mas para quem sonha, né? Eu tenho uma história de vida, eu venho de uma família muito humilde, e tudo que eu conquistei na minha vida foi com trabalho e com estudo. E aprendi isso com o Dr. Lócio, né? E a gente tem que, de fato, dar a chance a esses jovens da possibilidade de que o mundo é o mundo. Muito obrigada, professora. A gente tem mais uma última pergunta, nosso tempo está muito corrido, então a gente vai tentar ser um pouco breve, tá bom? O Marcelo Braga pergunta, gostaria de parabenizar a fala do Dr. Lócio e da mestra Alessandra, e gostaria ainda de perguntar para a doutora Alessandra quais as principais mudanças no consultório odontológico na era pós-pandemia. Pronto. Eu vou como o doutor Lócio, né? Eu não clínico, já tem aí seus 16 anos. Eu hoje trabalho na área de gestão em saúde, então, assim, a parte clínica mesmo não é a minha praia, né? Vamos assim dizer. Mas eu entendo que vai se focar numa coisa que lá atrás a gente falava muito, que é a questão da mudança do meio bucal. Porque, pensem, hoje, pela própria questão
da biossegurança, né, a gente tem que diminuir o número de pacientes que vão ser atendidos, né? Então, vamos supor, vou falar aqui de saúde pública, que é aquilo que eu conheço de fato. Você tinha que se marcavam 12 pacientes e você tinha que fazer um procedimento em cada paciente, e muitas vezes aquele único procedimento ele não trazia impacto na mudança da saúde bucal daquele paciente. Então, agora, a forma de tratar vai ser diferente. Você vai pegar um paciente, lógico que uma criança ela não vai conseguir ficar muito tempo na cadeira, mas você não vai olhar para ela e vai fazer um único procedimento. Você vai, se você puder concluir todos os procedimentos restauradores que ela tiver necessidade em uma única sessão, assim o será feito. Por quê? Porque a gente vai trazer um impacto, de fato, e trabalhar de uma forma contínua a educação em saúde. Descobrir outras formas, né, buscando que também as escolas, principalmente as escolas da periferia, elas não vão se transformar rapidamente, né? Acredito que é uma utopia a gente achar que a partir de amanhã as pessoas têm um computador para se comunicar ou um smartphone, porque muitas vezes as pessoas não têm 1 quilo de arroz ou de feijão para almoçar, né? Não tem arroz e feijão no prato. Então, pensar que essa transformação que está se alardeando, ela pode dar sim, na elite da sociedade isso pode acontecer. Mas o mundo real, que é composto de 90% da nossa população, é outra realidade. E eu digo a vocês, saiam do mundo que vocês conhecem. Só vai ser exitoso aquele que, de fato, conhecer o mundo real e não o mundo utópico. Yasmin, eu queria quebrar o teu protocolo um pouquinho, minha filha. Tá certo? Tá bom, A velhice me dá o direito. Eu quero que você ponha, por favor, porque nós estamos falando de reminiscências e nós estamos falando de futuro. Por favor, coloca o Alessandra, coloca a Isis para a gente ver, por favor. Diga a ela que eu estou pedindo. Diga a Isis que eu estou pedindo para vê-la, para que ela conheça a sua filha. O povo conheça a sua filha. Ela morre de ciúmes, doutor. De ciúmes não, de vergonha, doutor. Não morre não, o NUPEC tira tudo isso. O NUPEC é um aprendizado para falar também, para se comunicar. Nós fazemos isso. Menina, te vi, como a tua mãe disse, na barriga, né? Te vi na barriga, entre aspas, porque eu conheço a tua mãe desde antes da tua concepção. E eu fico muito feliz em vê-la. Agora, eu queria uma outra coisa tua, Yasmin. Eu mandei para ti, tá com as duas meninas, o vídeo da minha neta Júlia. Eu queria que projetasse e depois eu quero ouvir a Karen e a Angélica. Parece que a Angélica não pode porque está com problema, mas a Karen era muito importante que a gente ouvisse. Porque a Karen foi quem substituiu a Alessandra. Vamos fazer reconhecimento. No PEC, era como disse a Alessandra, era um grupo de amigos. Todos meus filhos, porque o mais velho, né? Não podia ser meus irmãos, mas era tudo filho. Então, união, amizade, amor, família. Então, como é família, eu já vi a família da Alessandra, mostra a minha também. Mostra a Júlia, a minha neta linda. E depois eu quero ouvir você, Karen. Tá. Doutor Lócio, só uma coisinha, a dona Arlete, que era ela que nos recebia na sua casa também, a nossa Tá bom, muito obrigado. Ela merece, realmente. A dona da pensão aqui continua dando as cartas e fazendo muito bem. Eu passei um mês na sua casa fazendo a minha dissertação de mestrado e ela que me acolhia todos os dias. Ave Maria, um grande abraço, viu, para dona Arlete. Obrigadão. Bota o vídeo da minha neta aí, por favor. Júlia. Professor, o senhor mandou para Ingrid Araújo. Cadê a Ingrid? Eu tô vendo aqui se ela consegue projetar. Então, pede, por favor, a Karen que fale enquanto isso. Karen, seja muito bem-vinda. Pode falar. Oi, gente, eu sou a Karen. Eu fiz um vídeo também, eu não sei como que vai passar. Ontem eu acho que eu treinei assim digamos, umas 10 vezes, 20 vezes, porque eu queria fazer um vídeo o mais breve possível. Eu disse, meu Deus, mas eu não tenho como fazer um vídeo de 3 minutos, né? Porque, assim, de todas as pessoas,
pelo que eu entendi aí, eu só perco para a doutora Regina no quesito de ter passado tantos anos. Porque eu entrei no NUPEC basicamente quando ele começou, juntamente com a Ania, com a Cordé. A Ania é de 94,2, eu sou de 95,1. Era um semestre de diferença. E nós fomos, assim, as primeiras estagiárias bolsistas do Dr. Lócio. E, assim, o aprendizado foi muito grande, né? Todos aqueles projetos de pesquisa que o Dr. Lócio nos colocou, eu vivenciei tudo aquilo com muita intensidade, muito tempo na casa dele, muito tempo a dona Arlete, com aquele sorriso sempre muito meio, muito simpático, o Julinho correndo para lá e para cá, tudo que a Ania falou eu estava revivendo tudo aquilo. E logo em seguida, eu entendo, doutor Lócio, eu acho que começou mesmo, foi no segundo semestre, acho que foi em 95,2, eu acredito, que o NUPEC realmente ganhou força. Entraram a Zélia e a Renata como dentistas, que acho que não foi citada a Renata aí, e elas foram as primeiras dentistas que atenderam lá na Escolinha Recamonde Dentinho de Leite. Eu fui estagiária delas, lembro de todas duas, com muito carinho. E aí, logo em seguida, veio a história da Alessandra, que eu não sabia, não sabia exatamente como é que tinha acontecido, assim, da forma como ela contou hoje, mas eu me lembro de muita coisa. E a Alessandra, para mim, ela é um exemplo de pessoa, de organização, de humanidade. Eu aprendi muito com ela, em todos os quesitos. E, assim, eu devo muita coisa a ela, eu não sei nem se ela estava, eu tenho muita gratidão pela vida dela. E ela abriu as portas da casa dela para mim também, assim como o doutor Lócio. O doutor Lócio, o que é que eu posso falar dele como meu orientador? Ele simplesmente me acompanhou a faculdade inteira, do início da faculdade até o final, ele me deixou engajar na odontologia através dos projetos dele, foi maravilhoso, foi tudo muito maravilhoso. Então, assim, eu fui uma estagiária do NUPEC que eu comecei do segundo semestre, basicamente, até eu me formar. Logo quando eu me formei, a Alessandra ainda estava lá e... Tem outra pessoa que eu não sei se está aí, que é a Márcia. A Márcia, ela foi nossa atendente. A Márcia, até hoje, ela é uma amiga, assim, do coração. Ela não foi só atendente do NUPEC, doutor Lócio, não sei se o senhor soube, mas ela também foi minha atendente lá do meu consultório por muitos anos. Então, assim, a Márcia, ela era uma peça fundamental do NUPEC, porque ela também foi uma pessoa que ela abraçou a causa. E eu vou dizer uma coisa, todos nós fomos extremamente estimulados pela Alessandra. Eu não posso tirar esse mérito da Alessandra. O esforço da Márcia também, pelo estímulo que a Alessandra dava, o meu esforço pelo estímulo que a Alessandra dava, ela realmente é uma gestora excelente, ela realmente é uma pessoa muito dedicada, ela sabe conquistar, cativar vocês, sem contar do meu orientador, doutor Lócio, né? Que não era só a parte clínica, não era só o projeto de pesquisa, era como um todo. Todo esse discurso que o senhor falou, doutor Lócio, hoje eu estava vendo, eu estava assim, revivendo tudo, sabe? O senhor montando os slides, eu pensando, gente, são os mesmos slides daquela época, eu conheço toda essa fala. O senhor dizendo, teve uma das vezes que eu fui fazer meu discurso, né? Que eu disse que eu fiz umas 20 vezes, e eu falava sobre isso. Eu disse, doutor Lócio, naquela época, já falava. Ele dizia que se você quiser ganhar dinheiro na odontologia, que o futuro da odontologia, que a odontologia, ela vai ser no CUSP, ou então faça implante. Ele já falava isso. Daquela época, em todo mundo pensava em ortodontia. E ele falava que a prevenção era o futuro da odontologia. Ele falava de toda essa questão da doença cárie, que se tivesse prevenção, ia realmente ter um sucesso maior. E eu não sei se no vídeo mostra o vídeo que eu fiz hoje aí para o NUPEC, para deixar de lembrança. Mas o meu envolvimento no NUPEC foi tão grande, eu tenho uma gratidão tão grande pelo senhor, pelo NUPEC, pelo Rotary,
um pouco pela maçonaria também, porque a maçonaria, ela, não sei, acho que ela não continuou, mas ela foi importante também na época, né? As diretoras das escolas, a Lúcia Recamundi, a Fatinha, a dona Arlete. Eu, Alessandra, por você ter permitido. Viu, doutor Lócio? Então, assim... A gente tem a dona Arlete, doutor Lócio, ela faz parte dessa história. A dona Arlete. Desculpa te interromper, Érica, mas é porque ela faz parte dessa história. Olá! O que eu vi assim, de mais proveitoso mesmo, de ensinamento de vida, foi que alguns desses pacientes que eu atendi quando eram crianças, eles foram pacientes meus, apareceram lá no consultório, porque o meu consultório fica perto da escolinha, né? E eles apareceram lá no consultório, hoje adultos, pais de família, e já formados com seus empregos, sem cárie. Ou então com as restaurações que eu fiz naquela época, doutor Lócio. E foi nesse momento que essas crianças começaram a aparecer lá no consultório, com a saúde bucal muito boa. Foi nesse momento que a teoria saiu para a prática ao longo dos anos, que o senhor falava muito, né? Sim, ao longo dos anos é que vai existir o resultado. E eu fui uma pessoa que eu comprovei o resultado. O resultado foi que a prevenção realmente, ela fez com que as crianças daquela época hoje fossem adultos com a saúde bucal excelente. E aí fica aqui o meu agradecimento ao NUPEC e às pessoas que estão assistindo a gente. Continuem firme, aproveitem, curtam, se dediquem ao NUPEC, porque é um momento ímpar para a vida de vocês. Obrigada. Obrigada, Karen. Professor, a gente está com o vídeo que o senhor mandou, tá certo? A gente vai projetar bem rapidinho para a gente seguir a nossa programação, tá ok? Obrigado. Oi, vô, tudo bem com o senhor? Eu tô fazendo esse vídeo porque o senhor é uma das primeiras pessoas que eu quero que saiba que eu fiz minha matrícula para odontologia. Eu tô no primeiro período agora. Tô fazendo na Unip da Barcelá. É uma faculdade muito boa daqui. Enfim, beijinhos. Essa é uma das minhas netas lindas, maravilhosa, fazendo odontologia, primeiro semestre, ela me comunicando. Pode ir para frente. Obrigado e desculpa eu ter quebrado o protocolo. Não, tudo bem, a gente sabe que Márcia, acontece. se estiver me ouvindo, muito obrigado a você por tudo, hein, Márcia? E Angélica. Muito obrigada, professor. Obrigada, doutora Alessandra, Karen, Ania, todo mundo que está participando. Uma live bem interativa, né? Agora a gente tem alguns vídeos para passar para vocês de depoimentos de ex-integrantes e espero que vocês se emocionem também com esses depoimentos. Érica Sampaio, eu entrei na faculdade de odontologia em 96 e foi quando eu comecei a ouvir falar de um programa de prevenção de cáries e doenças da gengiva, o NUPEC, administrado pelo professor Dr. Lócio. Em 98 eu entrei no programa como voluntária e em seguida eu ganhei uma bolsa do CNPq e fiquei no NUPEC até mais ou menos no ano de 2000, que foi quando eu me formei. Nossa, gente, foram assim, anos incríveis. Vocês imaginam um acadêmico de odontologia tendo assim, aquele contato pela primeira vez com o mundo real, né? Da prevenção, do consultório, dos pacientes. E principalmente um programa tão sério, organizado. Nós fazemos reuniões semanais de como melhorar a parte educativa, de como engajar melhor as crianças, os pais, transformá-los como agentes multiplicadores de todas aquelas informações. Dr. Lócio, para mim, representa-se uma pessoa inspiradora, de muita garra, de muita determinação. Eu lembro bem assim como hoje
uma frase que ele sempre nos dizia muito: quem não come, quem não faz poeira, come poeira. E é o que eu sempre falo para os meus filhos: vamos fazer poeira nesse mundo. Então, assim, eu trago muitos ensinamentos daquela época, daquela atmosfera de amizade, de comprometimento, de profissionalismo. Então, eu estou aqui para dizer muito obrigada, NUPEC, muito obrigada, Dr. Lócio, por vocês terem feito e fazem parte da minha história. Olá, pessoal do NUPEC, tudo bem? Eu sou a Karen, sou dentista há mais ou menos 22 anos. Eu trabalhei no NUPEC por muito tempo. Eu fui, desde o segundo semestre da faculdade, estagiária e bolsista do NUPEC, ou seja, basicamente eu fui uma das pioneiras que esteve trabalhando com o Dr. Lócio. E com o passar dos anos, eu acabei também assumindo a coordenação clínica logo após eu me formar. O que eu levo de bom do NUPEC é que ele foi um projeto que teve na minha vida o tempo todo. Na parte clínica, eu pude desenvolver as minhas habilidades desde estagiária. Depois, eu pude também fazer vários trabalhos de pesquisa, que seria a parte acadêmica. E quando eu me formei, eu pude trabalhar como dentista coordenadora clínica do NUPEC. Foi quando a doutora Alessandra Pimentel entregou o cargo dela para a minha pessoa. Eu assumi o NUPEC por muito tempo, fiz a minha especialização através do que eu ganhava do NUPEC, melhorei meu currículo. E a parte profissional, gente, o que eu tenho de mais precioso é entender o valor da prevenção, né? O valor da prevenção, porque hoje eu vejo adultos formados, pais de família, com a saúde bucal excelente, pois alguns desses pacientes que eu atendo hoje eram aquelas crianças da escolinha, e eu fico impressionada como a prevenção, ela fez diferença na vida daquelas crianças, como o projeto de prevenção realmente, depois de muitos anos, transforma a vida de pessoas. E o NUPEC, uma das importâncias maiores que ele teve na minha vida foi a minha satisfação como profissional de participar de um processo de seleção do Exército, onde os currículos eram muito parecidos e eu tinha a especialização e eu pude concorrer com algo a mais, porque eu era dentista de um projeto que tinha vínculo com a universidade, com o Rotary Club, e eu tenho muita certeza de que o meu currículo foi fortalecido através do nome do NUPEC. Então, eu tenho muita gratidão. Eu desejo vida longa ao NUPEC. Fico muito feliz que ele ainda está vivo, que vocês participam e que vocês também vão ter o tempo de colheita de vocês. Boa sorte a todos e era gratidão ao Rotary Club, a gratidão ao Dr. Lócio, a dona Arlete, que me recebeu também com muito carinho na casa deles. Foi, assim, um tempo muito bom. Muito obrigada por tudo. A gente gostaria aqui de deixar nossos agradecimentos, né, para Karen e para Érica, que gravaram esses depoimentos para mandar para o NUPEC. Agradecer também a participação do professor Dr. Júlio Lócio e da mestra Alessandra Pimentel. E dando continuidade, já chegando nos finalmente da nossa live, a gente vai fazer o nosso sorteio que estava acontecendo no Instagram. Momento que muitas pessoas estavam esperando. Eu preciso só de um feedback se a minha tela está compartilhada. Tá compartilhada. Obrigada. A gente vai fazer o sorteio no sorteio GRAM, tá? Lembrando que o sorteio é de um livro da série Abeno, de farmacologia, anestesiologia e terapêutica na odontologia. Aqui já tem o Instagram do projeto. Vamos ver quem vai selecionar a publicação. Teve mais de 1000 comentários, gente. Muito obrigada. 1111 comentários. Muito obrigada a todos que participaram.
A gente agradece muito toda essa interação e aqui a gente espera os comentários carregarem. E vamos conhecer quem vai ser aí o ganhador desse livro tão completo. E vamos lá. João JRT. Vamos só ver aqui se o João está cumprindo os pré-requisitos, né, para participar do sorteio. E tá aqui ele, João Rodrigues, o arroba João _JRT. João, parabéns. Entre em contato com a gente no Instagram do projeto, @projeto no PEC. E agradecemos muito a todo mundo que participou desse sorteio. E agora, para encerrar o nosso momento, a gente convida a nossa orientadora maravilhosa, a mãe de todo mundo desse projeto, a professora Regina, para dar uma palavrinha aí de encerramento. Boa tarde a todos. É um prazer revê-los, ainda que virtualmente. Gostaria de agradecer a presença de cada um, dos integrantes do NUPEC, meu abraço carinhoso, dos ex-integrantes que tornaram essa live tão emocionante. Nosso obrigado por terem construído o NUPEC, né, colocado os tijolinhos, feito todo o alicerce, toda a base, para que o NUPEC é o que é hoje. Vocês estão na história do NUPEC, vocês deram contribuição fundamental. E agradecer a esse encantador de pessoas que é o Dr. Lócio. O meu sonho, pessoal, era que os atuais integrantes do NUPEC conhecessem o Dr. Lócio. Porque por mais que eu tentasse descrevê-lo, eu não ia conseguir. Porque ele é único, ele é essa pessoa emblemática, entusiasta. Então, assim, eu sei que ele é um encantador de pessoas, semeador de sonhos, e eu tenho certeza que hoje ele encantou pessoas e ele semeou sonhos, e nós vamos levar adiante. Então, Lócio, meu abraço, meu muito obrigado. Você continua o mesmo, né? Esse entusiasta, esse sonhador, esse moleque, entre aspas, né? Esse brincalhão. O nosso muito obrigado. E queria dizer que esse é o primeiro de uma série de momentos que virão ainda e que culminarão no encontro presencial, se Deus quiser, em que aí sim a gente vai poder se confraternizar, vai poder se ver, se abraçar e, o mais importante, reviver os bons momentos de NUPEC. Então, fiquem em paz, o meu muito obrigada e até breve, se Deus quiser. Eu queria só comentar aqui um acontecimento, acaba sendo um pouco assim, de uma situação um pouco triste, né? Mas a gente queria pedir atenção e a ajuda de vocês para ajudar a divulgar essa imagem que a Ingrid está divulgando. O nome dele é João Pedro. A gente recebeu aqui informações que ele é ex-integrante do NUPEC, foi ex-bolsista, e ele está desaparecido desde ontem. A última vez que foi visto foi próximo ao Norte Shopping da Bezerra, 8 horas da manhã. Então, se vocês tiverem alguma informação, entre em contato dele nesses números que a Ingrid vai projetar. E a gente vai compartilhar a imagem também. A gente precisa muito de ajudar um ao outro, tá? E agora, a Ingrid, a nossa bolsista, vai só dar uma palavrinha de encerramento. Então, gente, muito, muito, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, professor Lócio. É um privilégio para a gente abrir esse ciclo de lives com o senhor, e não deixa de ser o NUPEC um presente do senhor para a gente hoje, né, que usufrui dele. Então, muito obrigada a todos que participaram, a professora Alessandra, a Ania, a Karen, a professora Regina, todos que participaram. Realmente foi um momento maravilhoso. E gostaria só de convidar todos que possam seguir o nosso perfil lá no Instagram, Projeto NUPEC, @Projeto NUPEC, que futuramente nós vamos ter mais lives em comemoração aos 25 anos do projeto, que é esse ano. Então, muito, muito obrigada mesmo pela participação de todos. Pronto, Ingrid, muito obrigada também por conduzir o nosso projeto, juntamente com a professora Regina. E, doutor Júlio, você tem alguma coisa para acrescentar? Muitas emoções eu vivi.
Eu só tinha que terminar com uma frasezinha do Outra Vez de Roberto Carlos, parafraseando ele quando ele diz: vocês são a saudade que eu gosto de ter. Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece. Abram os microfones para a gente dizer tchau. Abram os microfones para a gente dizer tchau. Todo mundo dizendo tchau. Tchau, professor. Tchau. Muito obrigada, presença de todos. Obrigado. Yasmin, parabéns. Obrigada, professor. Parabéns, que honra. Parabéns, Yasmin, parabéns às duas Ingrids, a casada Araújo e a Bessa solteira. Obrigada, professor. Um abraço para todos. Está encerrada a reunião aqui pelo Zoom. Beijo em todos. Obrigada.